Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O MKT Esportivo chega com uma presença mais do que especial nessa série de conteúdos envolvendo a grande final da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Madrid. E olha, são 13 anos de clube, quase 400 jogos, muito mais que um ídolo, né? Um nome marcado na história do futebol alemão. O Dedê está aqui conosco. Para bater esse papo, conhecido por 11 entre 10 torcedores do Borussia Dortmund, né, por sua trajetória, e ele gentilmente aceitou participar, trocar uma ideia sobre a final e, claro, sobre a sua carreira no Dortmund. Pô, que prazer, Dedê, muito legal ter a sua participação aqui conosco. Pô, Edu, é um prazer estar falando com vocês aqui, participar do programa. Obrigado pelo convite, de primeira mão, né? É uma satisfação muito grande poder participar e estar falando um pouquinho aqui, né? Da Alemanha, do Borussia Dortmund. É uma satisfação muito grande. Pô, que legal. Pô, você sabe que você é lenda, apesar que você refuta um pouco isso, mas é verdade. Lenda é Deus, lenda é Deus. A gente é passageiro, a gente só desfruta do que Deus deixa para a gente desfrutar. E acho que o ser humano não pode esquecer disso, não. Tudo é passageiro, são momentos. Hoje eu estou aqui. Antigamente jogava no Atlético, vim para o Borussia. Hoje não jogo mais, amanhã não vou estar aqui mais, né? Pode dizer assim, né? Então acho que o ser humano nunca pode esquecer isso. Acho que é o princípio de tudo. Acho que o ser humano deixa, por algum momento, achar que isso é eterno. E nada é eterno. Perfeito. E, pô, ele te abençoou com uma carreira brilhante, né? Para você ver, você ficou marcado na história do Borussia. Depois você foi ainda para a Turquia, que também é um povo super fanático, né? Então você tem uma trajetória muito legal. E caramba, para falar um pouco dessa final, você optou por seguir morando na Alemanha, né? Você passou pela Turquia, mas até pela sua trajetória você quis fixar na Alemanha. Hoje eu vivo na Alemanha e no Brasil, né? Mais na Tá. Alemanha, né? Mas tenho minha casa aqui na Alemanha. E fico aqui na Alemanha, fico no Brasil 2 meses aqui, né? Às vezes um mês. Graças a Deus não tem nada. Eu tenho que ir amanhã. Tem meus compromissos com o Borussia aqui, né? De agenda, de jogo das lendas, autograma no estádio, visita de fã ou de patrocinadores. Às vezes essas coisas se encaixam aí. A gente faz aqui pelo Borussia. E, e no Brasil tenho minhas coisas aí que eu investi e tomo conta das minhas coisas junto com meus irmãos aí. Perfeito. E como é que está essa expectativa aí, né? Pouco mais de 10 anos depois, né? Uma nova final, uma nova esperança, né? De mais um título depois de tanto tempo. Será que a muralha amarela ela vai ser vista em Wembley, né? Apesar que os protocolos assim, dos jogos da UEFA são tão travados, né? Ainda mais em Wembley, né? Como é que você espera que vai ser? Vai sim, cara. A gente tá bem feliz aqui, né, cara? O Borussia tem. A cidade tem um clube, né? Dizem assim aqui, né? Então o Borussia e a cidade se identificam muito grande. E a torcida caiu de paraquedas, assim, uma coisa que é surreal, né, cara? Você viu o show que a torcida do Borussia deu aí na Champions League, né? Ao longo das partidas, né? O Borussia não era jamais o favorito, né? Muitos, até próprios jornalistas alemães aqui, falavam que o Borussia não ia passar da fase de grupo. E o Borussia, com certeza, não é questão de provar, mas mostrou que não é assim. O futebol é dentro de campo, é jogado. O Borussia foi ficando mais forte a cada jogo, né? Passou em primeiro na chave de grupo. E a cada eliminação, o Borussia a fase de mata-mata, o Borussia foi pegando um corpo, assim, uma coisa surreal. Não dá nem para explicar, assim, né? Igual eu falei, quando você não é favorito, não tem aquele grande time, assim, que as pessoas não veem, assim, né? Para as pessoas, a gente que está de dentro sabe que o Borussia tem um time bom, né? E com certeza chegou merecidamente à final da Champions League e isso contagiou todo mundo aqui, os torcedores, todo mundo. É lógico que todos os jogos dentro de casa, essa porcentagem foi fundamental da torcida do Borussia. Os caras ficaram malucos aqui no jogo. Tive a oportunidade de receber o Dorival Júnior, o Juan aqui, né, no jogo da Champions League, o jogo passado contra o Paris Saint-Germain, o próprio Dorival. O Juan já conhecia aqui, que a gente jogou contra, né? Na época o Juan jogava no Leverkusen. O Dorival ficou chocado aqui com o estádio, com a torcida, o barulho, o incentivo. E isso faz a diferença, com certeza. E com certeza essa diferença
A gente sabe que vai pegar um Real Madrid, que com certeza é o favorito, e que fique assim, né? É um grande clube, tem uma grande torcida, mas dentro de campo é 11 contra 11, fora de campo com certeza as duas torcidas, a torcida do Borussia com certeza vai fazer a sua parte. Pô, e legal, você até falou da questão da equipe, né? Porque se a gente voltar lá na decisão de 2012 e 13, ainda tinha o Leva, né? Tinha o Gundogan, tinha o Hummels, tinha o Royce, né? Esses dois ainda Mário estão ali. Götze, E hoje não tem assim uma super estrela, claro que tem o Julian Brandt, que assim é muita bola, né? Enfim, mas são equipes de... mas não é a estrela daquela época, pode ser assim, não é considerada uma estrela como aquela época, assim, né? Então, mas igual eu falei, isso é legal de se ver. Acho que a gente pega um exemplo quando o próprio Ajax, quando foi campeão, ó, na época de Seedorf, quem dos caras era conhecido? Né? Verdade. Então, ali se formou, ali eles foram conhecidos, ali foram respeitados. Então, acho que o Borussia está nesse caminho aí. Perfeito, e você até citou que não era favorito, e caramba, caiu no grupo que consideravam da morte, né? Com o PSG, Newcastle com o dinheiro árabe, o Milan, enfim. E aí chegou sem um nome tão, né, de uma estrela como tinha ali um conjunto super forte em 2012, 2013, e fez essa excelente campanha, né? E ainda depois foi desbancando no Atlético de Madrid, né? Nas fases seguintes, então mostra o conjunto forte, né? Com certeza, o Royce é o nome principal. O Royce e o Hummels, para mim, são os dois principais nomes quando você fala de ídolo e pessoas que têm carreira consolidada, né? Então, os dois Sim. são essas duas estrelas. O Royce tem ficado mais no banco de reserva, mas tem participado. E o Hummels fez até o gol contra o Paris Saint-Germain. Então, mas tirando isso, o Borussia tem um conjunto muito bom e o treinador tem feito a diferença, tem mostrado isso para eles, onde é que é o forte do Borussia Dortmund. E graças a Deus, cara, o bom, você mexe com esporte, com futebol, e você fala, por isso que o futebol é uma coisa diferente, né? Antigamente, né, quando eu cheguei na Alemanha aqui 26 anos atrás, a gente ia jogar contra o Bayern de Munique, e era normal, o próprio treinador nosso, o presidente nosso, falar que a gente vai lá para perder de pouco. Era normal na Alemanha. Quando eu cheguei aqui, eu ficava meio revoltado com essa mentalidade deles, mas pode falar, era verdadeira, né? Mas no Brasil você nunca pode virar, vou jogar amanhã contra um time ou entrar no campeonato, não vou ser campeão. Né? Eles querem ouvir mesmo que não seja verdade, né? E aqui na Alemanha eu ficava chocado aqui com isso, mas praticamente era isso. A gente ia jogar contra o Bayern de Munique e torcia para fazer um grande jogo para perder de pouco. Caramba, e em 2012, 13 foi uma final alemã, né? Curioso isso, e ainda você até citou que você, quando você chegou, tinha esse período. Você chegou pouco tempo depois do título da Champions, é isso? Isso mesmo. Em 96, 97, talvez? Isso mesmo. E aí, depois teve o Mundial de Clubes, aí depois eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui e o Borussia Dortmund, essa época ficou conhecido mundialmente, né? A partir daí, eu mesmo não conheci o Borussia Dortmund, até ver a final do Borussia contra o Cruzeiro, né? E aí tomei uma simpatia muito grande, Deus me presenteou, 8 meses depois, está caindo nesse clube aqui. E quando eu cheguei aqui, não existia nem internet, né? Não tinha tradutor no meu time aqui, a gente ia quebrando a pedra porque precisava estar aqui, precisava ajudar a família, foi uma porta que Deus abriu para mim e a torcida que foi me acolheu, cara. Isso que me deu, o clube fez a parte dele, né, na medida do possível, mas não tinha tradutor, não tinha internet como é hoje, televisão jamais. Então nos dias de folga que normal o jogador tira para divertir, para mim eram os meus piores dias, que não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada para fazer e essa torcida me acolheu e de uma maneira assim fora da curva que me fez dos meus 3 anos que eu falei que eu ia ficar aqui, ia juntar dinheiro, ia desaparecer daqui, não vou ficar aqui. Foram 13 anos aí comendo, pode dizer, de pão dormido a picanha, pode dizer assim, passei todas as fases com o Borussia Dortmund. Caramba, e você até falou desse pensamento de chegar, né, e ficar 3 anos e tal. Você imaginava essa relação tão linda com o clube, com a torcida? Porque, pô, 13 anos, quase 400 jogos. Quando você chegou, então você chega com esse pensamento de falar assim, pô, vou ficar aqui, usar como a gente fala hoje, o trampolim para, putz,
vou para o inglês, por exemplo, né? Mas na época nem era o trampolim, né? O Borussia não era esse trampolim na época, Sim. né? Na época, o brasileiro vinha para cá para pegar o que eles falavam 15% e fazer o pé de meia e voltar, né? Muitos vinham, ficavam 6 meses, faziam um contrato, pegavam uma luvas, um dinheiro e ia embora, né? A gente sabe disso. Mas eu, como meu pai falou comigo, você vai ser um homem e vai passar por cima disso. São 3 anos de contrato, com mais 2 de opção. Mas esses 3 anos você vai ficar lá, Deus está abrindo essa porta. E depois, meu desejo é só voltar para o Atlético, cara. Só queria voltar para lá, voltar para Jura? lá. Só quero voltar para o Atlético. Mas aí as coisas foram consolidando de uma maneira, cara, assim. Caramba, cara, você chegar num estádio todo jogo, cara. Eu ficava imaginando, não entendia, não dava para conversar, não entendia, mas você entrava no estádio, cara, parecia que ali dentro eu entendia. Assim, cara, uma coisa assim surreal. Igual eu falei, eu nunca imaginava pegar esse amor por esse clube, essa torcida gostar tanto de mim. O que eles fizeram por mim aqui não dá para explicar, não dá para contar, que são tantas as coisas assim que eles fizeram assim, pelo lateral esquerdo, que ficou 13 anos e fez só 12 gols, menos de um gol por ano, ganhou 3 títulos. Então não foi pelo título que eu fiquei aqui que eles me acolheram. Então teve a fase difícil do Borussia Dortmund em 2005, o clube quebrou, 2004, tivemos que reduzir o salário em 40%, quem não reduziu teve que ser vendido. Eu aceitei reduzir, foi difícil para mim. E os outros jogadores que não reduziram, a torcida não tem problema nenhum, foram vendidos ou achou melhor ir embora. Então fica bem claro isso, não foi chamado de traidor, momento nenhum. Acho muito legal essas coisas que eu aprendi na Alemanha aqui. Quando disse que o alemão era um povo frio, isso, aquilo, outro. E quando eu entendi, comecei a falar a língua, aprender a entender mais, cara, eu fui ver que acho que a maioria das coisas que eles falam, eles cumprem. Esse é um problema que a gente tem, às vezes, de falar uma coisa que não pode cumprir. Então, quando o Tinga pegou uma das piores fases do Borussia aqui, o Tinga pegou 10, 9 jogos perdendo seguido dentro de casa. Saía do jogo, passava dentro da torcida, os carros lá debaixo da muralha, e os caras lá, vamos lá, velho, próximo jogo, vambora, vambora. Isso o Borussia já estava apanhando há 2 anos. O Tinga, eu lembro, o Tinga, o irmão, ele falou dele um dos melhores lugares que eu joguei na minha vida. Ganhei título importante no Brasil, mas aqui eu vi a mulher dele, os filhos dele passou um bom período aqui, foram criados aqui. Falou, Dedê, que cultura, cara, que coisa fora da curva, assim. Então, você chegar num estádio de 80 mil, cara, você perdeu 5, 6 jogos, cara, e aí a torcida do outro jogo tá lá os 80 mil, e tá lá os. Pô, esses caras, o Tinga ficava. Dedê, esses caras não jogam tomate, cara, a culpa é dessa torcida, porra. Os caras não xingam, não protestam, assim, modo de falar, assim. Então, são situações muito maravilhosas, assim. Eu acho que essa percepção que a gente acaba caindo no lugar comum de o povo alemão é frio e tal, eu acho que é uma questão da barreira da língua, e aí se você não fala, você fala, eles são frios, eles não falam comigo, mas quando você aprende, você, né, passa a conhecer, você consegue dialogar com eles, eu acho que isso acaba na hora, né? Como você bem Com falou. certeza. Eu falo assim, o alemão não é um pessoal, não é como o brasileiro, é normal, Sim. como o turco, como o argentino, cada país tem o seu pró, o seu contra, né? Vamos dizer assim, nenhum é perfeito. O alemão não é jamais aquele cara de ver uma pessoa lá, oi, bom dia. Não, o brasileiro fala bom dia para qualquer um, pode falar assim, mas você vai ver e precisa mesmo? Quando precisa, tá ali mesmo? Então, o meu vizinho aqui, que a gente praticamente não se vê, mas eu tenho certeza, se ele vê o ladrão entrando aqui, ele é o primeiro a chegar aqui, entendeu? Isso é muito legal na Alemanha, assim, eu aprendi isso e é uma cultura fora do campo, assim, eu aprendi muita coisa aqui, muita coisa boa que eu levo comigo e tento passar isso. E quando é que deu essa virada de chave para você? Porque, como você falou, você foi já pensando em voltar para o Galo. Quando você falou assim, não, agora eu quero ficar, quero renovar, enfim, foi quando, na hora da renovação, ou ao longo desses 3 anos, você falou, não, não é aqui que eu quero ficar? Então, a minha vinda para o Borussia foi uma coisa meio maluca, assim. Eu assinei em janeiro, vim na Alemanha, conheci a Alemanha, fui no Leverkusen. Assinei um contrato com o Bayer Leverkusen. Eles pagaram 6,5 milhões de dólar na época. Era dinheiro pra caralho pro Atlético. Eles passaram pro Atlético, acho que foi $500,000 ou $1 milhão, e falou, o Dedê vem em agosto. Fui lá, fui no clube, tava o Paulo Rink na época, Nossa. era o brasileiro que estava lá, o Emerson acho que já estava lá também.
E o Leverkusen sempre levou muitos brasileiros, né? Então eu fui lá no Leverkusen, passei lá uma semana, fiz exame médico, tudo, bati foto com a camisa, mas não apresentou, né? Ficou escondido e aí pagaram o professor de alemão para mim ficar no Atlético até no meio do ano. E aí, em abril, o Juan Figa, o empresário Juan Figa, oferece o Zé Roberto, que já estava no Real Madrid, o Zé, um parceirão, um amigão, pelos mesmos 6 milhões de dólares. O cara do Real Madrid já está na Europa, vai disputar a Copa do Mundo em 98, seleção brasileira. Você vai pagar num jogador que amanhã pode ser uma bomba que não vai para lugar nenhum, ou um jogador já consolidado, que é o Zé Roberto. E aí foi o Bayer Leverkusen perdeu o $500 mil e comprou o Zé Roberto. Graças a Deus. Aí eu caio aqui de paraquedas. Né? Isso que eu ia pensar, graças a Deus, porque o Leverkusen ainda ganhou o único título agora, né? Recentemente. E, pô, você tem 2 Bundesliga. Caramba, então quer dizer que essa foto existe em algum lugar, em alguma máquina por eu aí? não tenho ela, não, mas isso é fato. Todo mundo sabe disso. O Borussia, tanto é que o próprio Bayern de Munique, o pessoal do Bayern de Munique, do Bayern Leverkusen, falou para o Borussia Dortmund que o Borussia Dortmund tinha acabado de vender o lateral esquerdo que ganhou a Champions League, o Heinz, para a Fiorentina. Então, o Borussia, esse jogador que o Leverkusen estava atrás. O Borussia foi lá, pegou informação do Bayern, mandou o olheiro, que até hoje trabalha no Borussia, que virou um amigo meu. Falou: Dede, eu lembro quando eu fui lá ver o jogo, que eu te vi e tal. Depois ele foi meu treinador na Turquia, a gente é um amigão, assim. Então, assim, uma história bem bonita, assim. E aí eu caí aqui no Borussia, e depois era 3 anos de contrato, mas o Borussia poderia me devolver a qualquer momento. No exame médico deu um problema no joelho lá, que eles contactaram, mas tinha que contratar. Então foi uma bagunça aqui, cara, uma bagunça que os outros não imaginam. E o Borussia tinha 3 anos para pagar. O Borussia deu 1 milhão e tinha mais 3 anos para pagar ou devolver o jogador. E aí, com 8 meses, o Borussia já queria comprar meu passe. Já queria comprar o meu passe, o Atlético precisava de dinheiro. E aí o Atlético entrou em negociação com o Borussia Dortmund para reduzir um pouco, se pagasse agora, o Atlético precisava de dinheiro. E aí eu lembro que aconteceu isso aí na época eu vi que o Borussia Dortmund estava do meu lado, assim, até a questão dos 15% que eu tinha direito a receber. O Atlético falou para o Borussia pagar e depois me repassar, mas eu preferi receber o dinheiro aqui. O Atlético falou que queria o dinheiro lá e depois passava para mim. O Borussia Dortmund falou que só tinha negociação com o consentimento do jogador, vai ser da maneira que o jogador. E aí eu já senti, mesmo sem falar o alemão, um tradutor, nessas horas tinha um tradutor, eles contratavam um tradutor que vinha de longe. E aí foram virando as páginas assim, cara, e aí, graças a Deus, assim, fui começando a aprender, a pôr um fone no ouvido para aprender a falar alemão, né? Aí eu dentro do ônibus ia ouvindo, falava em português, em alemão, eles colocaram uma professora aqui para mim, mas a professora queria me ensinar A, B, C, pô, isso eu não aprendi nem no Brasil, pô. Aí eu briguei com ela com 2 semanas, a gente não tinha mais aula, falei, não, eu quero aprender direita, esquerda, frente, atrás. Pô, nem no Brasil fui na aula, pô. O que você usa em campo, né, pô? No dia a dia, o que seja. Eu chegava no vestiário ali, os caras alemão, aquele pessoal que discute assim, ao prol do melhor, né? E os caras discutindo ali um jogo ruim, e eu ficava olhando assim, parecia que um ia dar um soco no outro, e eu não entendia, tá falando comigo, e a professora querendo falar A, B, C, e aí, graças a Deus, eu, com meu empenho, assim, fui me dedicando. Tanto é que depois aprendi o alemão, graças à medida do possível, fui tradutor aqui do Everton, do Amoroso, do Evanilson. Pô, legal. Quando eles chegaram aqui, eu fui nomeado pelo Matias Sama, né, que é um paizão como um embaixador. Foi uma época muito boa, assim, e ruim ao mesmo tempo, porque tinha que traduzir para os brasileiros, né, para o Amoroso, para o Everton, atacante. Aí, às vezes, o Matias Sama colocava no banco e eu tinha que explicar aos caras, né, e aí eles não gostavam, que é normal. Tanto é que o Everton Amoroso, cara, Evanilson, todos que aqui passaram os brasileiros, o próprio Léo, meu irmão, jogou Champions League comigo também. A gente jogou junto a Champions League. Meu irmão ficou aqui 3 anos no Borussia. Flávio Conceição e Felipe Santana. Felipe Santana, Tinga. Então foram grandes brasileiros. Graças a Deus a gente é muito querido aqui. Pô, e o demais. Júlio César, que a gente chama ele de presidente, que ganhou a Champions League com o Borussia, né, cara? Isso aí, para mim, é uma referência. Se a gente brasileiro chegou aqui depois, a gente agradece bastante ao Júlio César. Pô, e desse seu período, você até citou um nome, né? O Matias Sammer foi o treinador que você mais se identificou ali, porque pegou esse seu período mais inicial, ou teve algum outro que você teve uma troca maior? Porque acho que o próximo, depois do Matias Sammer, imagino que o Klopp foi o mais longevo, né? Mas aí é 2008, por aí.
Não, depois de... O treinador que eu, como que mais me identifiquei, graças a Deus não tive problema com nenhum, pode falar assim, eu posso ser bem claro Sim. assim, né? Me entendi com todos, com o Klopp, com todos, com o holandês que teve aqui, né? Com todos, graças a Deus, né? O meu primeiro treinador foi o Skibbe, o alemão. Ele assumiu o clube com 32 anos, os jogadores Andres Müller, os caras tinham 33, 30, era mais velho que ele. Caramba. Foi esse treinador que me levou, me trouxe para o Borussia, que deu aval, me trouxe para o Borussia, depois me levou para a Turquia depois de 13 anos, para o time que eu fui na Turquia. O Dedê, eu falei, não vou jogar mais bola, o Dedê, não precisa de um cara experiente. Cheguei lá para jogar 6 meses na Turquia, acabei ficando 3 anos com esse treinador. Ele ficou lá 5 meses, 6 meses comigo e voltou para a Alemanha. E depois que eu saí da Turquia, depois de 3 anos, que eu encerrei a carreira com 36 anos, ele volta para o mesmo time que eu estava, para o Esqueche, como treinador de novo, e me leva como auxiliar técnico de novo. Caramba. Entendeu? Os Pô, caras gostam então, muito de você aqui na Turquia, os caras querem que você venha para trabalhar de auxiliar aqui do meu lado, auxiliar os meninos novos. Voltei, fiquei 10 meses lá até meu jogo de despedida, e aí vi que para mim não era o meu mundo, auxiliar técnico, treinador, essas coisas não era meu mundo. Então, esse foi o treinador que eu mais, assim, que até hoje a gente se fala, tá no Japão agora, me convidou para trabalhar com ele, mas igual eu falei, não é a minha, não. você não gosta desse pós-carreira ainda dentro do campo ou ainda vivendo ali Cara, vestiário? o cara tem que ser. Às vezes o cara tem que ser meio, não sei a palavra certa, né? Mas o cara tem que ser meio bruto aí. Eu sou meio, sou bem tranquilo. Mas da paz, não. E o Klopp, apesar de você acho que jogado menos, ele te respeitava muito, até Ah, porque tá louco. Cara, você tá talvez tinha louco? um período ali de uma molecada, né? Pô, você tá louco? O Klopp chegou no Borussia, da primeira entrevista dele, isso aí tá nos jornais tudo estampado. Ele falou um privilégio, uma honra trabalhar comigo. Me acompanhava na Bundesliga, é um privilégio, uma honra. Então eu não posso falar o que do Klopp. Eu acho que a pessoa no Brasil. Com o Klopp eu joguei, pode falar pra caramba. Eu tive o azar, o primeiro jogo com o Klopp contra o Leverkusen, eu rompi meu ligamento cruzado. Putz. Com 31 anos de idade, cara. Nunca tinha sofrido uma lesão grave. Primeiro jogo, foi um baque, uma ducha, que quando eu voltei, depois de 6 meses, já voltei de titular, já jogando, já. O Felipe Santana já. O Klopp me colocou, e aí, depois do ligamento cruzado, foram vindo as lesões na panturrilha, estiramento, na coxa. E aí o Borussia, por não ter dinheiro, o Klopp apostou na garotada e conseguiu encaixar um time legal ali. E como ele fala, esse time funcionou porque tinha ele como treinador, eu do lado de fora, que apoiei pra caramba. Em nenhum momento respeitei quem tava lá. Todo mundo, você tem que falar, você tem que jogar. Em nenhum momento apoiei. Então o Klopp falava, pô, se o Dedê tá sentado aí do lado de fora, vocês vão falar o quê? Então, Lewandowski, Chimela, todo mundo lá. E, pô, os meninos me amavam, assim, os meninos brincavam até hoje, Hummers, todo mundo, assim, os meninos, pô, papai, vovô, isso no treino. Assim, a gente tinha uma relação maravilhosa, assim, quando tinha algum problema, o Klopp conversava comigo, para mim conversar com o jogador, isso, aquilo, outro. Então, cara, assim, só tem que agradecer a Deus, cara. Pô, que legal. E quando você até citou a dificuldade de adaptação quando chegou, mas no primeiro título de Bundesliga, o Amoroso e o Everton já estavam, era isso? E acho que até o Amoroso foi artilheiro, inclusive. E isso, Amoroso foi artilheiro, primeiro o brasileiro a ser artilheiro, né? A Bundesliga, o Amoroso, eu lembro, o Borussia tinha acabado de ser campeão da Champions League em 96, 97, depois a gente ficou em quarto, na primeira temporada eu fiquei em quarto lugar, que dava lugar à Champions League, né? E o Borussia também tinha sido, antes, 96, 97, bicampeão alemão, né? 95, 96, assim. E aí o Borussia ficou em 99, a gente quase caiu para a segunda divisão, né? Brigou ali para não cair, 99, 2000. E aí que o Matias Sama assume ali, né, de inquilino junto com o outro treinador. E aí o Borussia no outro ano começa a injetar dinheiro. Aí traz o Thomas Rosicky, o Cox, Eco, né? o Tcheco e o Kola, o grandão centroavante. Pô, é 2 metros de altura, não era? Que Carequinha. cara, que amigo, que cara, que coração. Aquele cara É, daquele tamanho, se desse um soco, ele quebrava uma mesa, mas que cara meigo, assim. E aí traz o Amoroso, traz o Everton, né? O Evanilson chegou um ano depois já comigo, né? E aí a intenção era plantar um time para daqui 3 anos ser campeão alemão, né? O alemão planeja assim, né? Igual o Brasil, contrata, vão ser campeão. Não.
E os diretores, todo mundo falava isso, né? Vamos planejar, a gente quer voltar a ser campeão daqui 2, 3 anos. E logo no primeiro ano fomos campeão. Caramba. O Amoroso Everton, os caras destruíram aí, cara. O Rosisca, o Cola, a gente tinha um time, o Sandy Olizeu, um africano, o Coxa, o zagueirão, o Jens Lima, o goleiro, o Stefan Reuter, a gente, Tio Christian Frings, Pons. o Thorsten Frings Não, o estava? Frink chegou um ano depois. Um ano O Frink depois? chegou Tá. depois, o Frink chegou um ano depois. Aí o Sebastian Kehl, que hoje é diretor também, Christoph Metzelder, que é zagueiro, que jogou na seleção alemã. Então a gente. Mas o Bayern era favorito. Tanto é, e o Leverkusen. Pô, o Leverkusen, cara, acho que foi o melhor time que eu já vi o Leverkusen jogar, melhor do que esse hoje, atual. Caramba, Né? sério? Tanto é que na última rodada, a gente foi campeão na última rodada, o Borussia com 71, o Bayern de Munique 70 e o Leverkusen 69. Caramba. Foram briga de gigante, cara. Assim, a Bundesliga, até no último jogo, a gente estava em primeiro, se perdesse, a gente ficava em terceiro se os outros dois ganhassem. E o Leverkusen esse ano foi vice da Champions League, vice da Bundesliga e vice da Copa Alemã. Caramba. Fez a final com o Real Madrid, que o Zidane fez aquele gol Pô, antológico lá. Verdade. Aquele Caramba, voleio tem. lá, antológico. Então, o Leverkusen, cara, aquele ano a gente foi campeão, que a gente merecia também, mas os três times, principalmente o Leverkusen, assim. Então a gente tinha máquina, a Bundesliga era um potencial bem maior que era o que é hoje, pode dizer assim. E ao longo desses 13 anos, você recebeu muita proposta para sair? Não sei se já tinha esse movimento do Bayern de sempre procurar o Borussia para tirar o jogador. Ao Ah, longo desse caminho, você recebeu muita proposta? tive muita não, mas algumas da Roma, da Rússia, na época que estava dando muito dinheiro, né? O próprio do Bayern de Munique, quando o Bayern de Munique leva o Thorsten Frings chegou aqui, ficou um ano, e no outro ano foi para o Bayern de Munique. Ele queria o pacote, queria eu, o Thorsten Frings, e acho que era o Mercedes, não sei. O Borussia me chamou lá, eu falei, não, eu quero ficar aqui. Lá estava o Lizar Azul, e no Bayern de Munique a gente conhece como é que é o sistema. Então você joga um jogo, outro não joga. Aqui eu era querido e estava adaptado, eu acreditava no clube, então. Mas em todo momento, na época mesmo que a gente teve que reduzir o salário, eu tive a proposta da Roma, da Itália e da Rússia de ir embora, ganhar, que eu ganhava aqui 2 vezes e meia a mais. E resolvi ficar, cara, e valeu a pena. Eu só fui presenteado em ter vivido nesse clube e poder viver aqui até hoje, né? Graças a Deus, é uma coisa surreal. Que acho que essa admiração por você vem muito disso, né? Além da longa trajetória de você no clube, tem essa questão de você chegar ali num pós-título de Champions, vencer uma Bundesliga, mas aí o Dortmund quebra, investe na base, né? A falta de grana, você foi até que reduziu o salário, e você viveu tudo isso, recusou ofertas, renovou, né? Enfim, ganhou outra ainda, Acho Bundesliga, que foi o então maior, acho que foi muito pode dizer que foi importante. o maior título assim que eu ganhei no Borussia Dortmund, assim, para mim, assim, foi passar essa fase, a reconstrução do clube. Aí que você vê que eu nunca vi coisa, como eu falei com você, assim, para mim é difícil falar do que eles fizeram para mim aqui, né? Às vezes a gente não tem, até hoje, quantos anos eu saí do Borussia Dortmund, né? Acho que o meu jogo de despedida foram em menos de 3 semanas, as 82 mil ingressos vendidos. Cara, Assim, não foi cesta básica, ou isso não, foi acho que 30% abaixo do preço normal, para o lateral esquerdo, cara, assim, o próprio Borussia Dortmund, assim, que não fazia jogo de despedida tinha muitos anos, e ficou, assim, eu não imaginava, o- igual eu falei, o jogo de despedida, eu trouxe o Marques aqui, tentei trazer o Lincoln, trouxe bastante pessoas assim, os caras não acreditaram, assim, que poxa, assim, eu fico assim, isso aí, cara, dinheiro não paga, cara. Isso aí o que eu vivi, eu não trocaria aqui por. Não trocaria, igual eu falei que você não trocaria por uma Copa do Mundo, nem nada, cara. Não pô, trocaria imagina. mesmo, assim. Porque é um lateral esquerdo, 12 gols em 13 anos, né? E ter esse carinho aqui, esse reconhecimento aqui, cara, assim, por essa torcida, por esse clube, igual eu falei, a gente vai para a Champions League, recebi o meu convite, né? O clube já entrou em contato comigo, fazem questão que eu vou lá, né? Que eu esteja lá, que eu viaje com
com a delegação. Acho que, pô, cara, assim, igual eu falei, aí que o Tinga fala, né? O Marques, Dedê, isso aí é o pós-futebol, né? Isso aí é uma parte do futebol que as pessoas deveriam entender e, pô, e dar um pouco mais de valor a isso aí, Fato, né? fato. No Brasil você ganha hoje, cara. Pô, o melhor do mundo, melhor. Amanhã o melhor do mundo perdeu, é o pior? Como é que É, pode isso? Mas é o Brasil, cara. É o Brasil, assim, e foi um dos motivos até que depois da minha carreira, quando eu saí do Borussia, de não voltar pro Brasil, porque eu acho que eu não ia conseguir viver nessa pressão aí, de matar um leão por dois leões por dia. Né? Acho que não é acomodar, igual eu falo, é paciência, cara. Nem o clube quer tá mal, nem o clube quer quebrar, né? Então precisa bastante. Se eles pararem e prestar atenção, a maior receita para um clube estabilizar, crescer novamente, é o apoio, é o carinho. Pô, quando você faz alguma coisa de errado, chega uma pessoa ali, você tá esperando, te dá um tapa na cara, o cara te estende a mão, vamos lá, cara, levanta aí. Tô com você, amanhã vai dar certo. Se não for amanhã, depois da manhã. É isso que o Tinga falava aqui, cara. O Tinga falava, Dedê, entrava para aquecer, o estádio lotado, os loucos tudo lá, parede amarela, tudo lá. O Tinga falava, né? O Tinga, os caras amam o Tinga aqui, o Tinga corria, dava carinho. Os caras via, pô, esse cara é guerreiro, é guerreiro. Porra, Dedê. Pô, se eu pudesse sair na mão com o cara, Dedê, eu ia sair, cara, que, pô, não tem como isso não, cara. Pô, os caras tá aí batendo palma, vamos lá, próximo jogo. Pô, assim, é um cara que eu aprendi muito no futebol. Então é muito legal, assim, o carinho que eles têm pela gente, pelos brasileiros, pelo Everton, igual eu falei, Júlio César, cara. É um cara que eu tive a oportunidade de jogar com ele aqui quando ele saiu do Borussia, quando eu chego ele vai embora pro Botafogo, e 6 meses depois ele volta pro Borussia, eu joguei com ele 6 meses aqui, o Julião. É assim, a referência, cara. O Julião deixou um legado aqui pra gente, então quem chegou pressionado. Então é bem legal, mas igual eu falei, amoroso, Everton, o Léo, meu irmão, Flávio, com todo que o Felipe Santana, Tinga, todos que passaram aqui, representaram bem o clube. pô, legal. Você citou até o Tinga, né? Maravilhado com a torcida. E a gente que trabalha, né, no mercado aprende muito com modelos de gestão de sucesso, né? Da Bundesliga, da Premier League, da La Liga, enfim. Então a gente vê o peso que a torcida tem, né, dentro de um clube alemão. Até tem aquela famosa regra, né? 50+1, que na teoria breca ali que as empresas têm o poder, né? Nas ações, maioria das ações. Claro que tem as Com exceções, certeza. né? Tem o Hoffenheim, tem o próprio Leverkusen, tem o Leipzig, enfim. Então, assim, na Alemanha o torcedor é muito protagonista, né? Isso, com certeza, mas igual você falou, isso é a minoria, né? Na época do Borussia, sabe quantos shake bateu aqui na porta para comprar o clube? E a torcida não aceitou. Quem estava de presidente no presidente novo, o novo, que era o Vasco, sabia que era uma decisão que ia salvar o clube naquele momento. Mas ele optou, junto com a decisão de ver a maioria, a torcida que influencia pra caramba, não vai vender. A gente é um clube. E, cara, e é igual eu falei, né? Depois de você ter a paciência, a humildade de recomeçar, e a gente recomeçou, não caímos pra segunda divisão, é isso que os caras falam, pô, Dele, você ficou aí e ajudou a gente a não cair pra segunda divisão. Né? Então isso aí é título que os outros que não conta as pessoas. Então isso aí para mim foi fundamental, cara. E igual eu falei, o Klopp é uma história muito bonita. Ele chega aqui do Mainz, um clube pequeno. Com o Mainz ele era treinador, ele subia e caía. E ele veio pro Borussia. E ele não era esse treinador que ele é hoje, cara. Mas um cara fenomenal, sabia conversar, motivar, chamar atenção e carismático, cara. A torcida do Borussia, ela é hipnotizada com ele também. Igual eu falei. E olha pra você ver, o Klopp chegou aqui e demorou 2 anos, no terceiro ano que ele foi ser campeão. Chega um clube, ele chegou no Liverpool, mesmo processo. Sai do Liverpool hoje como um ídolo, idolatrado. E aí, o Brasil tem essa paciência, cara? Com 3 meses, tá mandando 2 meses, mandando o treinador embora. Será que a culpa é sempre do treinador, cara? Você entendeu? Eu acho que, pô, é triste a gente ver hoje na Bundesliga quase não ter brasileiro. Né? Mas se deu a partir daquele ano lá que o Borussia começa a ir buscar Lewandowski, Kuba, Piszczek, vai buscar os caras na Polônia por 3 milhões de dólares, 2 milhões, quase nada. E vende os caras
por bilhões, e um brasileiro custa 30 milhões. Os caras falaram, opa, os caras pôs na balança e tá dando certo, depois foi buscar Dembélé e vários outros aqui, né, que vieram e que aí já usaram, já aí o Borussia já começou a ser ponte, né? Então, Não, eu falei do clube, mas é engraçado que assim existe até um movimento, né, do futebol alemão, né? Porque quando a Bundesliga ela tenta tomar alguma medida que envolva investidores estrangeiros, né? Os torcedores eles protestam, eles tacam coisa no gramado, né? Antes, no você viu, intervalo. cara, assim, que igual fala assim, é difícil, né, cara, você explicar assim, mas o último protesto que teve agora, eles jogando bolinha de tênis. Exato, exatamente. Cara, Exato. bolinha de tênis, não acertou em ninguém, pode falar assim, né? Sim. Só encheu o campo de bolinha para parar o jogo durante 5, 10 minutos. Fizeram isso, acho que 4, 5 jogos, né? Rodadas. E foram respeitados pelos jogadores, por todo mundo. Protesto no Brasil, vamos lá quebrar o CT, vamos quebrar o jogador, vamos quebrar o carro. Você Não, e entendeu? mais, né? Assim, A Bundesliga recuou ainda dessa proposta, que era só por 8%, e ela recuou. Aqui, assim, acaba fazendo estardalhaço e picha e quebra, bate, e mesmo assim, às vezes ela vai adiante, assim, não vale de nada um protesto agressivo. E isso a Bundesliga respeitou e falou, não, pelo menos por agora, por 8%, ela falou, não. 8%, cara, você parar e analisar, né? Igual eu falo assim, não quer dizer que não possa ter no futuro, mas acho que o princípio do diálogo, do protesto, né, tudo pacificamente, a gente entende que no Brasil, poxa, cara, no Brasil poucos clubes têm a chance de dar a volta, tá dando a volta por cima igual o Flamengo. A maioria dos clubes é quebrado, né? A não ser que vem um investidor de fora e compra, né? Então a gente vê isso, né? Então a gente entende por um lado. A gente fala em outras coisas, assim, poxa, joguei tantos clássicos aqui na Bundesliga contra o Schalke, que é um rival nosso aqui, puta que na merda. E, pô, cara, aí você vê num clássico aí, você vê, matou fulano. Por quê? Quem ganhou com isso? Só perdeu uma mãe, que o filho saiu e não voltou mais, uma família, um torcedor. Acho que assim, eu torço muito pro nosso Brasil, cara. Eu continuo sendo brasileiro, tenho meu passaporte alemão, mas eu torço muito pro nosso Brasil voltar a ser respeitado, assim, dentro de campo, ser a maior potência em venda de jogador novamente, né? Porque tem esse potencial, tem muito jogador aí. Os clubes se organizarem, a gente ser. O Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba, cara. É muito time bom para um título só, cara. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, cara, sei lá, o Grêmio, cara, esse time mal. Então, assim, a gente tem tudo, cara, para ser um dos campeonatos mais comercializados, para ter o pessoal de fora comprar a gente e pagar um preço imenso para transmitir o jogo da gente, que vale a pena. É um campeonato bem gostoso e a gente torce por isso. Pô, com certeza. A gente que atua nessa área de gestão, a gente vê como faltam projetos de internacionalização de marca, que até essa, para a gente fechar esse nosso papo, essa eu quero saber como é que tem sido essa sua relação com o clube nesse pós, né? No que tange, eu até vejo no seu Instagram, né? Que você coloca muitos eventos, jogo festivo, enfim. Você tem ali um compromisso com o clube de atuar nessa internacionalização de marca de alguma maneira, seja por meio desses eventos, enfim, são convites que o clube faz e você sempre busca participar, pô, vi Tailândia, Gana, enfim, também viaja ao mundo, né, promovendo a marca, e é isso também que eu vejo que falta na gente. Mas como é que tá essa sua relação atual com o A minha clube? relação, graças a Deus, igual eu falei, né? Depois de 16 anos fora do clube já, graças a Deus, a gente está sempre fazendo quando eu estou na Alemanha, então tenho bastante compromisso com o clube, ele me convida, não tenho nada fixo com o clube, que até por uma opção minha, não, graças a Deus, tive convite, mas antigamente, mas não tenho, quero estar livre como eu tô. Tenho muita coisa para fazer, graças a Deus, né? Então não quero ter mais o compromisso com o Borussia, igual eu falei de o jogo das lendas, no estádio, dar autógrafo. Essa semana tenho 3 coisas. Ontem tive um compromisso no estádio, sexta tenho um compromisso com os fãs, sábado tenho um compromisso no estádio. A gente está Caramba. sempre representando o clube, né? Representando o clube. E isso eu agradeço por poder o Borussia até hoje usar a minha imagem, né? Uma imagem bem positiva, graças a Deus sou bem, a minha imagem é bem requisitada aqui, né? Pô, mas acho que não é à toa, né, Dede? Você marcou uma época do clube, vê, fazendo um balanço até no nosso papo, né? Nesses
13 anos, né? Altos e baixos do clube, né? Na sua gestão, enfim, também dentro de campo. Pô, é um prazer levar esse nosso papo aqui para o nosso mercado ali de comunicação e marketing, porque a gente vê o futebol alemão, até para citar um exemplo, Paulo Sérgio, né? Que também virou uma lenda, Leverkusen também trabalha em No pró. Pô, Bayern de Munique, o Elber, então, pelo amor de Giovanni Deus, né? Elba. Pô, Nossa, tá louco, cara. então a gente vê como falta aqui algumas iniciativas como essa de valorização, que nem você falou, né? Quando eu falei sobre você ser uma lenda, que por mais que o Dedê passe, né? Como todos vamos passar algum dia, o seu nome está marcado na história do Dortmund, do futebol alemão, e pô, muito legal te receber aqui. Obrigado. E pô, o espaço é seu aí para o último recado. Pô, cara, eu que fico bem agradecido pelo convite, né, tá aí o meu contato, eu tô disponível quando precisar, igual eu falei, para mim é uma honra, cara, igual eu falei, podendo, numa final da Champions League, podendo dar entrevista, ser lembrado por vocês, Pô, né, acho que para vocês é uma honra, mas para mim, te falo como eu falei aí, para mim é uma honra maior ainda, igual eu falei, poder vir cá e poder passar alguma coisa da minha história. Eu acho que esse é um legado que todo ser humano tem, seja como jogador, como repórter, como pedreiro, como professor, é deixar um legado que uma hora, como eu falei, a gente vai passar. E o que vai ficar é que um dia, quando a pessoa olhar lá para trás, falar, oh, aquele cara lá, ele era, pô, o cara do bem, assim, né? Perfeito a gente não é, mas a gente tentou fazer alguma coisa. pô, com certeza, disse tudo. Muito obrigado mais uma vez. E você, que ficou até o final do nosso papo, pô, eu tenho certeza que você adorou. Percorremos aí a trajetória do Dedê e também, paralelamente, falamos um pouco do cenário do futebol alemão, de gestão e como o torcedor é protagonista. E a gente vê como a Muralha Amarela faz uma festa em cada jogo, como o Dedê falou, independente da fase do clube. Tamo junto, até a próxima. Obrigado. Tchau.